São dadas as coordenadas dos vértices de um triângulo. Use a fórmula da distância coordenada para determinar se o triângulo é retângulo. Então vamos usar. Calcular a distância do ponto A até o ponto B. Usando a fórmula da distância, raiz quadrada. X menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Tudo isso raiz quadrada. Isso é igual. Ó, menos com menos dá mais, então fica 2 ao quadrado, 4. Menos 1, menos 5, menos 6 ao quadrado, 36. Então a distância do ponto A até o ponto B, a raiz quadrada de 40. Não vamos calcular a raiz quadrada ainda, tá? Agora nós vamos calcular a distância de A até C. 12 x menos x, 12 menos menos 2, 12 menos menos 2 ao quadrado, mais y menos y, raiz quadrada de tudo isso. Isso é igual. Menos com menos dá mais, então fica 12 mais 2, 14 ao quadrado, 196. 3 menos 5 dá menos 2, ao quadrado dá 4 positivo. Então, mais 4. Fica a raiz quadrada de 200. A distância de A até C. Agora, do último segmento. De B até C, distância de B até C. Fica x menos x mais y menos y. Isso é igual. 12 ao quadrado, 144. Menos menos 1 dá mais 1. Então fica 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Então fica a raiz quadrada de 160. Para que esse triângulo retângulo seja retângulo, o quadrado da hipotenusa tem que ser a soma do quadrado dos lados. Então, se esse triângulo for retângulo, a hipotenusa aqui deve ser a raiz quadrada de 200, que é o maior, né? O lado maior. Então, nós vamos ter que a raiz quadrada de 200, que seria a hipotenusa elevada ao quadrado, tem que ser igual a soma do quadrado dos lados. Raiz quadrada de 160 mais a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 200 ao quadrado é igual a 200. Raiz quadrada de 160 ao quadrado é igual a 160. Raiz quadrada de 40 ao quadrado é igual a 40. Como 200 é igual a 200, esse triângulo é retângulo. É verdadeira a afirmação. O triângulo do item A é retângulo. Vamos confirmar isso no GeoGebra. Vamos marcar o ponto A. As coordenadas do ponto A, menos 2 e 5. Do ponto B, 0, menos 1. Do ponto C, 12, 3. Vamos conectar os pontos.
A com B, A com B, A com C e B com C. Forma um triângulo. Será que ele é retângulo? Forma um ângulo de 90 graus aqui em alfa. O ângulo alfa, 90 graus. Então esse triângulo é retângulo, está confirmado. Ok? Vamos voltar lá para fazer o item B. No item B nós temos as coordenadas 2, 3, menos 2, menos 3, menos 6 e 1. Então nós vamos calcular a distância de D até E. C igual x menos x, menos 2 ao quadrado, mais y menos y, menos 3 ao quadrado, raiz quadrada. Menos 2 dá menos 4 ao quadrado, dá 16. Menos 3 dá menos 6 ao quadrado, 36. Fica igual a raiz quadrada de 52. A distância de D até F, menos 6, menos 2, x menos x, ao quadrado, mais 1 menos 3, ao quadrado, menos 6 menos 2 dá menos 8, ao quadrado dá 64. 1 menos 3 dá menos 2, ao quadrado dá 4. Igual a raiz quadrada de 68. Falta calcular a distância de E até F. C igual a raiz quadrada menos 6 menos 2. Menos 6 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 3, 1 menos 3 ao quadrado, menos 6 menos 2 dá mais 2, então fica menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos dá mais, 1 mais 3, 4 ao quadrado, 16. Fica igual a raiz quadrada de 32. A maior raiz quadrada aqui é de 68, então ela deve ser a hipotenusa caso ele for retângulo, usando Pitágoras, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 52 ao quadrado, mais raiz quadrada de 32 ao quadrado. Raiz quadrada de 68 ao quadrado dá 68. Raiz quadrada de 52 ao quadrado dá 52. Raiz quadrada de 32 ao quadrado dá 32. Aqui está dizendo que 68 é igual a 74, que é falso, né? Essa afirmação é falsa, então esse triângulo não é retângulo. Vamos confirmar lá no GeoGebra. Ops! 52 mais 32 é igual a 84. De qualquer modo, continua diferente, né? Então, a afirmação continua falsa. Não prejudicou o resultado final, mas esses errinhos têm que ser consertados, tá bom? O ponto D, coordenadas 2 e 3. O ponto E, menos 2, menos 3. O ponto F, menos 6 e 1. Formando o triângulo. E medindo os ângulos. O ângulo beta tem quase 79 graus. O gama, 42,27. E o outro 59,04. Observe que nenhum deles tem 90 graus, nenhum deles é ângulo reto, aí confirma os nossos cálculos. Ok? Então, confirmando no item A, o triângulo é retângulo,
e o item B, o triângulo não é retângulo, tá bom? É isso.